Então, pessoal, vamos dar continuidade ao conteúdo. A gente já falou sobre a ação proporcional, a ação integral e agora a gente vai falar sobre a ação derivativa. Essa ação derivativa ela tem uma diferença do que é o ideal e o que se aplica na prática. Primeiro eu vou explicar a vocês o ideal. O ideal, né, é que eu tenho um U de t, um esforço de controle, que é proporcional, porque eu vou ajustar esse KD à derivada do erro. E isso vai me dar um U de S no domínio de Laplace, que vai ser igual a KD S E de S. Sendo assim, meu controlador fica U de S sobre E de S e assume a forma de KdS. Qual é o problema nessa abordagem? O problema é que quando a gente trata de um sistema dinâmico, eu não consigo saber, eu não consigo prever qual vai ser a reação futura desse sistema, como é que ele vai se comportar no futuro. E eu sabendo a derivada, eu sei o que é que ele vai fazer. Por isso que tem essa dicotomia. E o que é que acontece é que a gente não consegue prever essa derivada com a confiabilidade 100%, né? Eu não consigo uma derivada perfeita. E aí eu venho para o caso prático, né? Mas antes disso, eu frisei aqui que não temos como saber perfeitamente a derivada do erro, já que depende em parte do futuro. Então, o que seria uma derivada, né? Se eu tentasse aproximar uma tangente de uma curva, né? Deixa eu escrever aqui uma curva. Se eu fosse tentar aproximar a tangente de uma curva num ponto, o que é que eu obteria? Isso aqui, né? Ah, muito bom. Eu uso a informação aqui de, do ponto que eu quero um pouco à frente e um pouco atrás. Vou fechando com um limite, né? Como a gente aprende na matemática, para eu saber a informação exatamente aqui nesse ponto. O que acontece com o sistema dinâmico é que eu tenho minha curva aqui e eu quero saber qual é a, a tangente, né? Qual é a derivada no último ponto, né? Eu não sei o que é que vem aqui no futuro. Então eu vou fazer eu vou pegar só a informação do passado, né? Eu não vou pegar um pouco à frente, um pouco atrás e aproximar para eu ter uma tangente, né? Então eu só pego informação do passado. Então eu vou pegar, opa, como é que ele está se comportando até chegar a esse ponto aqui. Pego, por exemplo, os dois últimos pontos, que vai dar uma reta, uma tendência, e digo, opa, essa daqui é a minha previsão para a derivada aí desse sistema, né, da resposta do sistema ou do erro, que é o caso que a gente está trabalhando. Como é que a gente aplica isso na questão aqui de controle? Né? Na prática, a gente vai fazer algo similar a isso aqui, ó. Eu vou chamar meu U de t de um KD, que multiplica o E de t, eu tenho o erro no instante atual, menos o erro no instante anterior, e eu vou dividir por essa diferença entre os dois instantes, né? Só que esse ΔT, ele é bem pequeno. E aí, quanto menor ele, mais próximo eu vou estar aí da minha derivada. É como se eu fizesse um limite com esse ΔT tendendo a zero. Beleza? E essa é uma forma de aproximar a derivada. Quando a gente trabalha no domínio de Laplace, a gente trabalha usando um filtro, que seria dessa forma, S dividido por um gama S mais 1, onde esse gama ele varia aqui entre 0,05 e 0,1. Por quê? O efeito
dessa derivada no meu sistema é adicionar um zero na origem, né? Eu tenho um KDS, eu tenho um S aqui na minha função de transferência que funciona como um zero, como está no numerador, um zero, na origem é um S igual a zero. Quando eu adiciono um filtro dessa forma, ele vai adicionar um polo aqui em menos 1 sobre gama. Então, com esse gama entre 0,05 e 0,1, esse polo ele vai ficar bem distante da origem, né? Vai ficar entre menos 10 e menos 20. Então, ele vai ser um polo muito rápido que não vai influenciar muito no comportamento do sistema, né? Mas ele sendo assim, eu não preciso da informação do futuro para fazer o meu derivativo, né? Eu consigo fazer ele num caso prático real sem problemas. E aí meu controlador ele vai ser o de S sobre E de S, que é um S sobre gama S mais 1. Beleza? Tem meio que uma equivalência direta entre essas duas abordagens, mas esse filtro é o melhor, é melhor usar um filtro realmente, e tem a inversão dele para o tempo em si, caso alguém queira aplicar, né? Mas se tentar fazer uma abordagem desse tipo aqui, vai dar certo também, com algumas ressalvas, mas fora do escopo desse problema do nosso trabalho. Então, saindo dessa parte inicial, só para concluir, o efeito desse polo adicional, que é esse polo aqui que ele vem do meu filtro, né? Porque mais uma vez o ideal seria que eu só tivesse um numerador com S aqui, né? Seria se eu não tivesse esse termo aqui e fosse S sobre 1. Mas eu estou adicionando esse polo, né? Que é um polo rápido, longe da origem. Então o efeito desse polo adicional no caso prático é pouco perceptível por ele ficar distante da origem. Logo, não há grande diferença em termos de resposta. Por isso, a gente vai fazer, para simplificar, a gente vai fazer toda a nossa análise e projeto considerando que a gente está trabalhando com um KDS, né, com o caso ideal. Apesar de que na prática vai ter a diferença na implementação, mas o resultado vai ser bem similar. Então, para simplificar a parte aqui de análise de projeto, a gente trabalha com KDS. E o que é que faz esse meu derivativo? O derivativo é utilizado para diminuir sobrepassagem, né? Eu vou adicionar um zero na origem e esse zero vai atrair os polos para o eixo real. Então, tratando de sobrepassagem, eu estou tratando de um sistema de segunda ordem subamortecido, né? Com polos que tem parte imaginária, polos complexos conjugados. Se eu tiver um controlador só com KP, o que acontece aqui? Esses polos tendem a seguir assíntotas a 180 graus, né? E cada vez mais longe. E ficar mais imaginário. Quando eu coloco o KDS, né? O meu derivativo, eu adiciono um zero na origem. E aí eu tinha duas assíntotas, se vocês lembrarem do lugar das raízes, que iam para o infinito. Mas agora eu fico com uma assíntota só, que vai nessa direção, na direção de 180 graus. Antes elas iam 90 e 270, 90 aqui e 270. Agora eu só tenho uma que vai a 180 graus. Então, desses dois polos, eles vão se encontrar nesse ponto de ramificação. Um deles vai para essa assíntota e o outro vem encontrar com esse zero aqui na origem. E aí, qual é o efeito disso? O efeito disso é que eu estou trazendo esses polos para a reta real. Então, os polos eles têm a parte imaginária, eles vão caminhar aqui para a reta real e, idealmente, eles vão até perder essa parte imaginária, né? Depende do meu sistema, é claro. Mas aí eu
eu amorteço o sistema perde a sobrepassagem, pelo menos diminui, né? Então sempre que eu quiser diminuir essa sobrepassagem, eu vou estar usando aí esse derivativo, né? É claro que eu posso ajustar o KD e o KI também para diminuir sobrepassagem se eles estiverem com valor elevado, mas o KD vai ser uma boa pedida para isso. Então vamos lá ver como é que fica aqui meu sistema. Num exemplo, né? Tratando daquele mesmo exemplo de primeira ordem. Eu tenho minha referência, eu tenho meu controlador aqui, que no caso é um KDS, e meu sistema de primeira ordem, que é 1 sobre S mais 2. Quando eu fizer minha função de transferência de malha fechada, eu vou encontrar KDS sobre KD mais 1 vezes S mais 2. Então, idealmente, né, no tratamento ideal dele, ele não vai aumentar a ordem do sistema. Ele não vai adicionar um polo, que seria o que aumentaria a ordem, né? Mas ele adiciona um zero. Na prática, a gente vai sim adicionar um polo, vai ser um polo aqui longe, que não vai influenciar tanto no comportamento do sistema. Quando eu fizer a equação característica para o lugar das raízes, eu vou ficar com o sistema KDS S mais 2. Então, qual vai ser o efeito desse polo na origem? Sem ele, o efeito do zero na origem, né? Sem ele, o meu polo iria para menos infinito aqui na reta real, que seria um bom comportamento, ele ficaria mais rápido no meu sistema. Com ele, o meu sistema tende a ir para a origem, né? Então, para um sistema de primeira ordem, o que é que vai acontecer? O meu sistema vai ficar mais lento. Eu vou ter uma degradação do meu transitório. E aí, em regime permanente. É bem interessante aqui o derivativo no regime permanente. Quando eu calculo a função de transferência de malha fechada para S igual a zero, eu vejo que isso aqui é zero. Porque o zero aqui é o denominador, ou o numerador. Então fica o GMF de zero fica zero. E aí meu erro ele fica 1, né? Na verdade o que esse erro quer dizer, ele é 1 para um degrau unitário, né? Para uma entrada que seria de valor 1. Mas o meu erro ele vai continuar com o valor inicial, digamos assim, o valor do degrau. Por quê? Porque minha resposta, quando o tempo for infinito, ela vai para zero. O que é que isso significa? Que o meu KD, minha ação derivativa, ela realmente não influencia em nada no meu regime permanente, né? Se, por exemplo, eu estou com proporcional e tem uma diferença que eu quero alcançar. Se eu botar o KD, ele vai mexer até aqui, ó. No transitório. Quando chegar no permanente, ele não atua mais. Por que ele não atua mais? Porque à medida que a minha resposta se estabiliza, o meu erro ele fica constante. E o KD é proporcional à derivada do erro. E aí, se o erro está constante, a derivada é zero. Então o KD para de atuar. A minha ação derivativa para de atuar. Então o efeito dela vai ser puramente no transitório. Para aqui o sistema de primeira ordem, quando o sistema se move inicialmente, ou então com a mudança da referência, eu tenho um pico no meu KD e depois ele segue para zero. Ou seja, depois do transitório o efeito passa e o esforço de controle fica nulo. Ele só age no transitório. Então vamos ver aqui um caso mais interessante, né, do uso do KD, da ação derivativa, que é para um sistema de segunda ordem subamortecida. Veja que eu tenho minha referência, meu controlador KDS, somente uma ação derivativa, e eu tenho um sistema aqui de segunda ordem subamortecido com polos em -1 mais ou menos J4. Minha função de transferência de malha fechada fica KDS sobre S ao quadrado mais 2S mais 17 mais KDS. Então, quando eu encontro a equação característica para o lugar das raízes,
ela fica um KD que multiplica S por S ao quadrado mais 2S mais 17. Traçando aqui esse lugar das raízes, eu vejo aquela resposta que eu tinha encontrado, que eu tinha mostrado para vocês no início aqui da ação derivativa, no início dessa aula. Eu tenho dois polos que possuem parte imaginária, então eu tenho a tendência de um comportamento oscilatório. E aí o efeito do meu controlador vai ser adicionar um zero na origem, que vai levar esses polos aqui para o eixo real, diminuindo então a sobrepassagem, né? Então, o que é que acontece com o meu sistema? No transitório, com o KD, ele vai ficando menos amortecido e ele tende a ficar mais lento, principalmente quando eu separo esses polos aqui no eixo real. Beleza? Eu não posso dizer assim com generalidade que ele fica mais rápido nesse período, porque os polos podem descer retos e eles podem descer virados para cá também. Beleza? Então eu não consigo dizer que ele fica mais rápido nesse período, mas pode acontecer. Uma vez que ele chega no eixo real, aí se eu aumentar o KD, ele só vai ficar mais lento, porque ele vai tender a se aproximar aqui da origem, que é minha referência aí de lentidão, né? Quanto mais próximo o polo tiver da origem, mais lento o meu sistema fica. No caso da análise do regime permanente, eu tenho a mesma coisa. Aqui está até com erro que eu não atualizei para esse sistema aqui, ó. Vamos fazer isso agora. Que aqui é só copiar, fica bem simples. Vou copiar aqui, trazer para cá. Separar isso igual a 1. Apagar isso aqui. Trazer o meu guia de malha fechada para cá, ó. O que é que acontece? Logo de cara, a gente vê que eu só tenho no numerador KDS. Então isso aqui vai ser zero, né? Ao mesmo tempo que isso aqui é zero, isso aqui é zero, e isso aqui é zero, que está tudo multiplicando S. Então eu fico com 0 sobre 17, que é zero. Né? E o meu erro vai ficar 1, informando aqui, né, que o meu y vai para zero quando t tende a infinito. Então, mais uma vez, o transitório só vai ter efeito, aliás, a ação derivativa só vai ter efeito no regime transitório, né, enquanto a resposta está ali se formando. Uma vez que passa dessa etapa, que a resposta tem um comportamento constante para aumentar o degrau, o efeito aí desse meu KD para de aparecer, né? Ele vai ser, a contribuição dele vai ser zero. Então, como a ação derivativa só atua no transitório, ela precisa ser usada em parceria com outras, como no PD e no PID. Não existe um controlador que a gente chama um derivativo puro, não se usa, né? Nem um integral puro também não se usa. O proporcional puro pode até usar, não é muito comum, mas se usa P e PD não é tão comum, e PID. Os mais comuns é PI e PID. Ó, vamos lá. Observe que, ó, isso aqui é interessante. Meu esforço de controle, ele vai ter uma parte que é, né, se eu considerar que meu erro é a referência menos a saída, né? Então ele vai ter uma parte que é da derivada da referência e outra parte que é da derivada da saída. Qual é o problema disso? É que às vezes eu trato de referências descontínuas, como o degrau. O que eu quero dizer aqui por descontínua, né? A gente sabe que sempre que eu tenho pulos de um canto a outro,
isso aqui trata de uma descontinuidade no meu sistema, né? Ele não chega num instante de tempo aqui, ele passa direto de um valor para outro. Isso, se eu for analisar a derivada disso, teoricamente, se eu passo instantaneamente de um ponto para outro, essa derivada ela vai tender a infinito. Então, na prática, se eu estou usando a entrada do tipo degrau, esse r ponto de t ele pode apresentar picos muito altos, né? Ele não vai ser infinito, porque não tem como ser infinito. Depende aí da minha resolução de tempo, né? Mas ele apresenta picos muito altos. Isso pode ser um problema. Pode ser um problema, eu vou mostrar para vocês na simulação o que é que acontece. Mas à medida que eu passo aqui, por exemplo, nesse ponto aqui, minha derivada vai de zero, aí tem essa derivada aqui que é infinito, depois volta para zero. Aí meu esforço de controle está aqui em zero, aí vai dar um pico bem grande e depois vai cair de novo. E esse pico muitas vezes não excede o meu atuador, né? Quem vai fazer o efeito mesmo no sistema consegue solicitar, né? Ou então pode até quebrar o meu atuador. Qual é a alternativa para isso? A alternativa é eu tirar esse R ponto, fazer o meu esforço de controle ser só aqui, não é nem o de t, mais não é nem só y ponto de t, mais um kd y ponto de t, né? Então, menos kd y ponto de t. Fazendo isso, eu estou tirando da jogada essa variação da minha referência. Como é que isso fica em termos de um diagrama de blocos? Aqui é o meu erro, só que o meu controlador da parte derivativa, ele não está pegando a informação do meu erro, né, que é a referência menos a saída. Ele está pegando só a informação da saída. Então perceba aqui, o meu Kp, que é o meu proporcional, ele vai vir para cá, ó, Kp vezes E, né? Tá vindo aqui somando. E o meu Kd vai ser menos y ponto. Então vou pegar o y vezes o s aqui, vai ter o efeito de derivar, e vou multiplicar por Kd. Então vai ser menos Kd y ponto. E aqui quando eu somo essas duas contribuições, eu tenho um controlador que tem uma parte proporcional e uma parte derivativa. Quando a gente usa dessa forma que eu digo é separando aqui, tirando a referência, colocando o derivativo para ser só a derivada da saída, a gente se refere à parte derivativa por um traço d. Então, se eu estiver falando aqui de um controlador PD, é porque ele não faz isso. P-D faz isso. P e D não faz isso. PI-D faz isso.